Olá, bom dia. Paz do Senhor a todos. Não sou de fazer vídeos, né, mas o Senhor falou profundamente comigo sobre essa passagem que eu quero estar falando, compartilhando com os irmãos, amém? De modo geral. Essa passagem está em Mateus, capítulo 26, do versículo 6 ao 13, que diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para sua memória. Amém? Nós estamos na Semana Santa, né? Que costumam se dizer. Que é a semana que se aproxima, né? A crucificação de Cristo. Então, nós vemos aqui esses fatos que aconteceram um pouco antes da última Páscoa, da Santa Ceia, que antecede essa crucificação, né? E aí, eu quero falar um pouquinho sobre como Jesus é tratado em sua casa. Como Jesus é tratado na sua casa? Amém? É o tema do assunto que eu quero falar com todos. Eu anotei aqui algo muito importante para nós termos aí um exemplo, assim como dessa mulher, né, como desse leproso. E eu anotei aqui na minha introdução. Em 1912, a revista comercial de T. Purder, nome difícil de falar, descreveu o Titanic como praticamente insubmergível. Ficou célebre também a declaração feita em 31 de maio de 1911, quando um empregado da companhia de construção naval White Star disse: Nem mesmo Deus pode afundar esse navio. O pastor escocês John Harper e sua filha Nana, de 6 anos de idade, estavam a bordo na noite fatídica em que morreram mais de 1.500 pessoas. 4 anos antes, a esposa de Harper falecera, então ele sabia que a menina ficaria órfã aos 6 anos de idade. Mesmo assim, ele a embarcou em um dos botes salva-vidas e preferiu tentar ajudar os demais. O motivo de sua viagem era pregar em uma das maiores igrejas dos Estados Unidos na época, Moody Church, em Chicago. A igreja estava esperando por sua chegada, pois não somente ele pregaria uma série de mensagens, mas daria oficialmente a resposta que aceitaria pastorear a igreja nos Estados Unidos. Harper era conhecido como um pregador envolvente e havia sido pastor de 2 igrejas na Grã-Bretanha, em Glasgow e Londres.
Seu estilo de pregação era adequado para um evangelista, como testemunho às palavras de um pastor amigo. Ele era um pregador de ar livre, acostumado a falar para grandes públicos. Ele possuía uma grande compreensão das verdades bíblicas que lhes permitam combater com sucesso todos os ataques à fé. Em 14 de abril de 1912, quando o Titanic bateu no iceberg, Harper, por ser viúvo, poderia ter se juntado à filha, mas optou por dar àquelas pessoas mais uma chance de conhecer a Cristo. Há registros que Harper correu de pessoa em pessoa, contando apaixonadamente aos que estavam em pânico sobre a necessidade de aceitarem a Cristo. Quando a água começou a afundar o navio, Harper foi ouvido gritando: "Deixem as mulheres, as crianças e os descrentes subirem primeiro nos botes salva-vidas." Ao ouvir um homem rejeitar seu apelo para que aceitasse Jesus, Harper deu-lhe o colete salva-vida que usava e disse: "Você precisa disso mais do que eu." Até o último momento que esteve a bordo do navio, Harper pediu que as pessoas entregassem suas vidas para Jesus. O pastor foi uma das mais de 1.500 pessoas que morreram congeladas no Atlântico Norte aquela noite. Vou dar uma pausa aqui na história desse homem, desse pastor, né? E a primeira coisa que eu quero falar aqui, baseado na leitura de Mateus, é: receber Jesus em uma sociedade que o odeia é um ato de coragem. Amém? Todos estavam prontos, né? Se nós continuarmos a leitura aqui de Mateus, nós vamos ver lá mais para frente, né? A história toda, que o tempo aqui, se eu for relatar detalhe por detalhe, vai ficar muito comprido esse vídeo. Então, eu quero que você leia aí na sua casa depois, amém? Então, todos estavam prontos. Prontos para quê? Prontos para matar Jesus. Olha o que diz Mateus 26, 3 e 5. Então, os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Né? Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. João 18, 28. Depois você pode ler aí. Na última semana, Jesus era o nome mais comentado na capital. Jesus seria morto em uma espécie de ritual de purificação da religião, como dizia a música. Assassinaram Jesus numa cruz entre presos, e salmos e cantos de libertação. Veja só, no meio de todo esse ódio e desses esquemas para matar Jesus, ele recebe um convite honroso para um jantar. Tem alguém se arriscando muito para receber Jesus em casa. Quem era? Simão, o leproso. Não, ele não era mais leproso. Agora ele não é mais um leproso, né? Eu sei disso porque ele estava em casa e não no refúgio, ele não estava fora da cidade. Então, ele não era mais, né? Os leprosos tinham que ficar distantes, afastados, né, das pessoas. Então, por que Simão, o leproso? Por quê? Porque ele, assim como eu e você, ele havia sido leproso antes de conhecer Jesus. Amém? Nós sabemos como Jesus o curara.
mas imaginamos como ele era antes da cura. Ele era isolado, definhando, faminto, só e condenado. Mas isso foi antes de Jesus chegar. Amém? Quantos de nós tínhamos uma vida completamente diferente antes de Jesus chegar? E Simão foi o leproso curado em Mateus 8? Não sei. Ele é um dos 10 em Lucas 17:11? Não sei. Seria um dos 4.000 que Jesus curou em Betsaida? Não sei. Um dentre as multidões de anônimos que os escritores não mencionaram? Não sabemos. Mas sabemos que na pior semana do ministério de Jesus, ele convidou Jesus para jantar. Um ato simples, mas que deve ter significado muito para Jesus, especialmente naquela semana. Era preciso muita coragem para convidar Jesus naquela semana, e ele teve coragem. Simão estava disposto a correr o risco, porque Jesus era a causa da sua restauração. Afinal, se não fosse por Jesus, ele não teria uma casa, ele não teria uma mesa, ele não teria uma família, né? Se não fosse por Jesus, ele não teria nada. Assim como eu e você. Se não fosse por Jesus, onde nós estaríamos agora? Onde? O que seria de nós, né? E você? O que você teria? Vale a pena se arriscar tanto? Vale a pena? Vamos voltar aqui à história de John Harper, o pastor. 4 anos após a tragédia, olha que coisa interessante. Durante uma reunião de sobreviventes do Titanic, um dos 6 sobreviventes que ficaram no mar contou como foi seu contato com o pastor Harper no meio das águas geladas do Atlântico. Ele testemunhou que ele estava se agarrando em um pedaço dos detritos quando Harper nadou até ele, fazendo 2 vezes o convite bíblico: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Ele disse que rejeitou a oferta na primeira vez, mas o pastor tirou o colete e disse que o rapaz precisava mais do que ele. No entanto, ao ouvir o apelo sendo repetido pelo pastor, sabendo dos quilômetros de água sob seus pés, aquele homem entregou sua vida a Cristo. Logo em seguida, disse que viu Harper sucumbindo ao frio e afundando. Ele concluiu seu testemunho na reunião de sobreviventes simplesmente dizendo: eu sou o último convertido de John Harper. A questão não está em receber Jesus, mas em como você o recebe. Amém? Voltemos ao último convite para jantar que Jesus recebeu. Simão recebeu Jesus em casa. Ali Jesus estava satisfeito, ele estava em paz, a salvo de religiosos, de cães gulosos da religião, do olhar ardilhoso dos fariseus. Mas aquela não foi a única casa que Jesus visitou naquela semana. Olha só, anotei aqui, e aquela também não era a casa mais chique que Jesus visitou naqueles dias. Houveram outras. Quer ver? Nessa mesma semana ele visitara a casa do sumo sacerdote, lá em Mateus 26, 56 e 57. A melhor casa da capital. Uma bela vista para o vale, uma casa chique e cheirosa. Mas Jesus não será convidado para apreciar a visita. E nem a vista, melhor dizendo, para apreciar a vista. E nem para ir até o terraço, pelo contrário.
Ali naquela casa, Jesus verá apenas falsas testemunhas. Ele verá apenas violência manifesta na forma de tapas estraladas em seu rosto, além de murros de humilhação. Como você tem recebido Jesus em casa? Nessa semana, ele visitará as câmaras de Herodes, lugar chique, fino, limpo, cheiroso, confortável. Uma mesa de frutas de época, quem sabe, vinho gelado à mesa e etc. Mas Herodes não oferecera nada a Jesus. Pelo contrário, Herodes pede um truque. Lucas 23:8, você pode ler aí. Nessa semana, Jesus visitará a casa de Pilatos. Uma rara oportunidade de estar diante do procurador de todo o país. Casa boa, aconchegante, construída em estilo romano, bem no meio da capital judaica. Mas ali Jesus não será convidado a se sentar. Ele não foi convidado a pregar, nem mesmo dizer o que pensa. Ele está lá para dizer o que querem que ele diga. É assim que ele foi tratado nas casas em que esteve naquela semana. E na sua casa? Como Jesus tem sido tratado? Como ele se sente na sua casa? Ouse oferecer a Jesus mais que apenas palavras. Veja como Jesus está sentado na mesa na última semana. Ele está tranquilo e cercado de amigos. Na realidade, todo mundo ali é ex alguma coisa, né? Porque antes de Jesus chegar, como eu já disse antes, nós éramos perdidos. Amém? Talvez ex-drogados, ex-prostitutos, ex-viciados em bebidas e tantas outras coisas, ex-assassinos. Tantas coisas podem ter acontecido antes de conhecermos a Jesus. Mas agora nós somos dele, amém? Estamos falando de amor arriscado, não é? Pois bem, Maria não perdeu a chance. Simão não perdeu a chance. O pastor John Harper não perdeu a chance. Preste atenção, há um tempo para eu e você derramar o nosso afeto sobre alguém. E o tempo é agora, amém? Derramar o nosso afeto sobre alguém que nós amamos, que nós dissemos que amamos. Quando chegar a hora, não deixe passar, amém? Maria não fez um ato impossível, ela carregou aquele frasco pesado. O conteúdo custava 1 ano de salário. Aquilo não tinha lógica. Mas amor não tem lógica. Amor não tem nada a ver com lógica. Ela se posicionou estrategicamente por trás de Jesus. E antes que ele virasse, ela derramou sobre ele. O cabelo, a pele, as roupas, tudo. Ela teria derramado a si mesma se pudesse. E para que tudo isso? Você pode ler Mateus 26:10 ou João 12:7. A questão é, se você entende que precisa se derramar, então derrame-se agora. E saiba que existe uma adoração que Jesus leva com ele. Amém? Como Jesus é tratado na sua casa. Como você tem tratado Jesus? Como ele é recebido na sua casa? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. É isso que o Senhor tem incomodado no meu coração. Como nós temos tratado o Senhor. Nós vimos aqui 2 exemplos. Simão e Maria. E tantos outros que nós podemos acompanhar na palavra do Senhor. Que eu e você possamos receber Jesus de braços abertos
não apenas de palavras, mas recebê-lo profundamente nos nossos corações e fazermos o que agrada ao Senhor. Eu estava lendo agora há pouco a leitura anual da Bíblia, né, que acompanhamos todo ano, e estamos em 2 Reis, e falando lá sobre os reis que fizeram o que o Senhor aprovou e os reis que não fizeram o que o Senhor aprovou. Amém? Então, quando nós recebemos bem Jesus em casa, qual é a diferença? Nós fazemos aquilo que agrada a Ele. Amém? Se eu não faço o que agrada a Ele, então Ele não está sendo bem recebido. Então Ele não está sendo bem tratado. E se Ele não está sendo bem tratado, haverá uma consequência dessa posição, dessa decisão. Mas se Ele está sendo bem tratado, se eu estou obedecendo a sua palavra, se eu estou fazendo o que lhe agrada, eu também terei uma resposta. Porque toda ação tem reação, ou boa ou ruim. Então, se eu faço aquilo que agrada ao Senhor, eu serei abençoado, eu serei fortalecido. O Senhor vai nos direcionar em cada situação que tivermos que passar. Ele estará conosco. Amém? Então, que eu e você possamos ter esse tratamento com Jesus. Que possamos receber Ele bem na nossa vida. Amém? A casa aqui já não é mais a casa, mas aqui, o meu coração. Porque a palavra do Senhor diz assim: onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se o meu tesouro é Jesus, o meu coração está em Jesus. Amém? Isso é o que eu quero deixar para você essa manhã. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado, cheio de vitórias no Senhor. E que Ele possa se sentir bem tratado na sua casa. Amém? Deus abençoe.